Eu gostaria de, nesta mensagem, fazer você refletir um pouco. Você já percebeu que quando uma pessoa pergunta para outra se ela é evangélica ou se ela é crente, geralmente a segunda pergunta é perguntar de qual igreja ela é? Qual igreja ela pertence? Alguns ainda chegam a perguntar quem é o seu pastor. É ou não é? Esse tipo de pergunta é comum. Geralmente as pessoas, quando dizem que são crentes ou são evangélicas, a primeira coisa que se vem à mente é que ela pertence a uma igreja evangélica, a um templo religioso, o que de fato parece ser a coisa mais normal do mundo, não é verdade? Agora vamos raciocinar um pouco. Uma pessoa que é crente significa que ela crê nas palavras do Messias. Ou seja, ela provavelmente já deve ter lido a Bíblia e com isso ela creu em suas palavras e se tornou um crente. Existem muitas pessoas que nunca leram de fato as palavras do Messias. Elas creem no que o homem diz. Elas vão em um templo religioso, ouvem uma pregação, e aí o pregador pergunta se ela quer aceitar Jesus, e ela então aceita, e a partir daquele momento ela se torna uma crente. Só que está errado, porque crente é aquele que crê nas palavras do Messias. E isso que eu estou falando é muito importante. Dificilmente se ouvirá isso da boca de um líder religioso. É muito importante isso que eu estou falando, preste atenção. Existem muitos pregadores que, quando trazem uma mensagem, eles pegam passagens que não foi o Messias que disse. Eles se utilizam de versos por toda a Bíblia, aonde acaba acontecendo uma verdadeira salada, e no final eles assinam como sendo o próprio Cristo que falou. E muitas pessoas comem isso e acreditam que isso é ser crente, porque creu nessas palavras. Mas, de fato, ser crente é alguém que crê nas palavras do Messias. E para isso é importante se ler as palavras dele, ter em sua mente, para quando alguém falar algo ao contrário do que ele disse, você saberá que está errado. É claro que na velha aliança existem muitos momentos em que os profetas falavam e era o próprio Pai utilizando a sua boca. Se era o próprio Pai utilizando a boca do profeta, significa que isso testifica, ou seja, está em concordância com o que o Messias falava. O detalhe é que o Messias veio trazer o vinho novo. E os profetas ainda estavam com o vinho velho. Se não soubermos separar os momentos em que se está falando, estaremos todo remendado com roupas novas, cheio de remendos velhos. E falando em roupa nova, cheia de remendos velhos, nos lembremos das palavras do Messias que disse que é impossível você remendar pano novo em vestes velhas ou vestes velhas em pano novo, porque hoje nós estamos na nova aliança, então a velha aliança se tornou velha. Você querer trazer ela para hoje, você está fazendo um remendo, e esse tipo de roupa não herda o reino de Deus. Está escrito que nas bodas só entra quem estiver vestido as vestes nupciais, que são as vestes novas. Vestes velhas não entram. E muitos têm tentado entrar com roupas velhas ainda remendadas nas vestes novas por causa de ensinos enganadores. E a pessoa acredita que é crente porque aprendeu de alguém. De repente fez um curso de teologia, participa da escola dominical, ou o principal dos fermentos para aprisionar a mente de uma pessoa é ela acreditar que ela é crente porque pertence a uma igreja, um templo de pedra, um local que ela se reúne diariamente ou constantemente com algumas pessoas. Ser crente, de fato, não é isso. Ser crente é você conhecer as palavras do Messias e crer nelas. A palavra crente vem de crer, alguém que crê de forma constante. E crê no quê? Nas palavras do Messias, o Filho. E lembre-se, em Hebreus capítulo 1, Paulo diz que no passado o Pai falava pelos profetas, mas no presente e também dali para frente, que é o caso do tempo hoje, ele fala pelo Filho. Com isso concluímos que nós temos que entender e crer nas palavras do Filho. Muitos pregadores, como eu falei, utilizam-se de palavras de outras pessoas para trazer uma mensagem. E, na verdade, a palavra final é sempre do Messias. O que é totalmente errado é uma pessoa que se utiliza da palavra de várias pessoas na Bíblia e depois ele assina como sendo o Cristo que falou. No final, a pessoa tem que levantar a mão ali no culto, aceitando a Cristo, sendo que muitas palavras que foi falada ali não foi ele que falou. E, principalmente, 90% das palavras que foi falada ali foi o próprio líder religioso que falou do seu próprio pensamento. Não foi nem o próprio Messias. Porque o correto seria só ler as Escrituras e mais nada. As pessoas falam com suas palavras aquilo que elas acreditam. E cada um fala uma coisa. E muitas das vezes fugiu totalmente daquilo que Cristo ensinou. A pessoa está falando dela própria. E aí eu quero concluir, não quero me demorar com esta imagem que eu coloquei como uma imagem ilustrativa para esta mensagem. Só antes de falar desta imagem, lembre-se que a palavra crente e palavra evangélico estão dizendo a mesma coisa. Porque evangélico é aquele que crê no Evangelho. Para você crer no Evangelho, você precisa conhecê-lo.
E ainda existe um detalhe, você tem que saber separar quando é nova aliança e quando é velha aliança nos evangelhos, porque os evangelhos estão cheios de velha aliança. O Messias estava cumprindo a lei, não se esqueça. Muitas coisas que ele fez estavam ainda debaixo das leis. E nós, como gentios, não fazemos parte desse momento. Nós entramos após a ressurreição do Messias, momento em que a vinha é dada a outros. O Pai resolve batizar com o seu Espírito Santo todo aquele que crê, não dependendo mais de regras, de ordenanças, como era o povo na velha aliança. Aquele que crê recebe então o seu Espírito Santo. O que na velha aliança a regra não era essa. O Espírito Santo habitava aqueles que o Pai escolhia, eram os ungidos, e eram esses ungidos que falavam com o povo. Já na nova aliança, após a vinda do Messias, o Pai batiza todos com o seu Espírito Santo, e aquele que crer ouve a sua voz, é selado por ele, e aí sim se torna uma nova criatura. O Pai não tem mais seleção de pessoas na nova aliança como era na velha aliança, onde ele escolhia algumas pessoas para falar por ele. Não, na nova aliança, após o Espírito Santo ter sido derramado, ele fala com todo aquele que crê. O segredo é crer. Aquele que crê recebe o seu Espírito Santo, passa a ser o seu templo, não precisa mais de templos físicos para ir, não precisa mais ouvir o Criador do Universo por intermédio de outras pessoas, porque o Messias já veio ser o intermediário único entre nós e o Pai. E após ele ir, o Pai então derrama o seu Espírito, que passou a ser, de fato, o único meio de comunicação entre o ser humano e ele, não precisando mais de intermediários. Aquele que busca em espírito e em verdade não tem intermediários. Isso é buscar o Pai em espírito e em verdade. Você se conecta a ele, crê que ele fala com você, e com isso você não precisa mais ouvi-lo por boca de terceiros. Eu tenho certeza que muitas pessoas que se intitulam crentes evangélicos nesse momento podem estar pirando ouvindo este áudio. Por que estão assim? Porque de fato não são crentes, não conhecem a palavra do Messias, não têm entendimento para separar quando o Messias está falando para Israel e quando ele fala para os gentios. Na verdade, poucas vezes o Messias falou para os gentios. E aí, pelo fato da pessoa não conhecer as palavras do Messias, apenas conhecer a palavra dos homens, ela considera um áudio desse um áudio mentiroso. Mas isso porque não conhece de fato as palavras do Messias. Então ela não é crente, ela não é evangélica, é simplesmente uma pessoa que acreditou nos homens. Crente é aquele que crê nas palavras do Messias. Evangélico é aquele que crê no Evangelho e sabe separar velha e nova aliança para não estar remendado diante do Pai. Após entender o que é crente de verdade, o que é ser evangélico de verdade, agora você vai ler 1 Coríntios capítulo 3 com muito mais tranquilidade, porque pelo que nós percebemos aqui, é exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Paulo está chamando a atenção de algumas pessoas que eram carnais, que ainda estavam todas presas às coisas da terra. Ele até cita alguns desses frutos como inveja, contendas, dissensões. E ele fala, vocês estão se achando espirituais? Não, vocês ainda não entenderam nada do que é ser espiritual. No decorrer do texto, ele fala, vocês estão enaltecendo as pessoas que são apenas vasos utilizados pelo Pai para trazer a sua palavra. Aí talvez você diga, não, mas então você está se contradizendo, porque você diz que na nova aliança o Pai não usa ninguém para falar com as pessoas. O detalhe principal que muitas pessoas não conseguem entender, o verdadeiro anunciante do Evangelho, ou melhor, das boas novas, porque boas novas está ligado diretamente à nova aliança apenas. O detalhe principal de um anunciante das boas novas é que ele mostra para as pessoas que agora elas podem ouvir diretamente a voz do Espírito Santo em seu ouvido, não precisando mais dos homens. Eles não se colocam como fundamentais nessa história. Eles não se colocam como pessoas que agora você vai ficar dependente delas a vida toda. Não. O verdadeiro anunciante das boas novas, ele não escraviza as pessoas em si mesmo. Ele não faz as pessoas ficarem dependentes dele. Ele não aceita ficar sendo sustentado por essas pessoas a vida toda. O verdadeiro anunciante, ele faz como Paulo, ele trabalha para se sustentar. E nas horas vagas ele anuncia as boas novas. Ele liberta as pessoas de fato, não as escraviza em si mesmo. Ele não faz discípulos para si, ele faz discípulos para o reino. As pessoas agora entendem o que é buscar o Pai em espírito e vão buscá-lo, não dependendo mais de homens. Porque de fato, se você entender a história, é isso que aconteceu. O ser humano, de acordo com as Escrituras, no início da história, ele estava conectado ao Pai. Ele se perde, ele se afasta do Criador do Universo. O Pai então cria um plano de salvação para trazer a humanidade de volta. Ele escolhe um homem na terra chamado Abraão, que o buscava pela fé de forma invisível. E através desse homem ele constitui uma nação que o buscava de forma terrena, porque não conseguiam buscar-o pelo Espírito. Mas após gerar este povo, ele gera através deles o seu filho, aquele que trouxe a sua palavra de forma pura e cristalina. E aquele que crê nas palavras do filho, que se torna um crente, então esta pessoa agora
nascida do Espírito, abandonará todos os guias, os mestres, os rabis, os tutores e voltará a se conectar com o Pai em Espírito. Esse é o objetivo do Pai, que o homem volte a se conectar a Ele em Espírito e não mais que fique dependendo um do outro para buscá-lo. Agora, voltando ao início do áudio, quando eu falei sobre a pergunta: você é crente? Você só pode dizer que sim se de fato você conhece as palavras do Messias. Se você frequenta uma religião, você não pode assegurar que você é crente por causa disso. Muitos dizem que são crentes e estão todos enganados na mão de homens mercenários. Se alguém perguntar se você é evangélico, você pode dizer até que sim, mas se você não conhecer o evangelho de fato, você não pode dizer isso. Muitas pessoas estão enganadas. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, mas de fato não compreendiam o que é ser espiritual. Ainda tinham em si os frutos da carne, como inveja, contendas, dissensões. E quantas pessoas hoje que estão dentro dos templos religiosos, que são invejosas, que são ambiciosas, que são gananciosas, que são mentirosas, que são fofoqueiras, são frutos da carne. São todos carnais, mas dizem que são espirituais porque praticam obras mortas, como a religião ensina. Acreditam que porque saem de casa vão para um templo orar, são espirituais. Porque cantam uma música que chamam de gospel, são espirituais. Porque levantam a mão na hora da oração, porque ofertam, porque fazem parte de um grupo de pessoas, então agora se tornaram crentes. E a maioria, infelizmente, é triste dizer, não conhece de fato as palavras do Messias. E é por não conhecer que ainda estão ali buscando ao Pai de forma física, porque se tivessem compreendido o que ele diz para a mulher samaritana, que o Pai busca os que o adorem em espírito e em verdade, não ali estariam mais, porque estão buscando o Pai de forma física. Sair de casa para ir a um local buscá-lo já é físico. Se você busca um espírito, você o busca em qualquer lugar, porque o nosso Pai é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, tem todo o poder. Ele, de fato, pode ser buscado em espírito porque ele é espírito. E, de fato, é esta a compreensão que o ser humano perdeu e por isso se afastou do Pai. A partir do momento que a religião entrou na Terra, o Pai, então, deixou de ser buscado em espírito e as pessoas começaram a buscá-lo através da religião. Gostaria muito que você meditasse nisso que foi falado. Muitos dizem, eu sou crente da Assembleia, eu sou crente da Presbiteriana, eu sou crente da Universal. Estão vangloriando homens que criaram essas empresas para ganhar dinheiro, quando na verdade nós temos que ser de Cristo. Ele é que trouxe a verdadeira mensagem para nos libertar. E só é de Cristo aquele que de fato é livre, aquele que ainda está debaixo de homens, debaixo de suas placas religiosas, ainda é escravo de homens. Trabalha para sustentá-los. Verso que ele levante mais pessoas, que levem de fato a liberdade para as pessoas e que possam dizê-las e lembrá-las que todo o plano de salvação só existe para que as pessoas possam buscar o Pai em espírito. Se for para buscá-lo de forma carnal, tudo o que ele fez foi em vão e estamos expondo o Messias ao vitupério, à vergonha pública. Infelizmente, a apostasia tomou conta da terra e dizer que você busca o Pai em espírito parece uma blasfêmia. Dizer que você busca o Pai dentro de você e não fora de você parece uma blasfêmia, mas de fato essa é a verdade. O nosso Pai Espírito importa que nós o busquemos em espírito e em verdade. Infelizmente, homens maus transformaram a verdade em mentira e a mentira em verdade, ao ponto que hoje falar a verdade você se torna um mentiroso, um herege, como muitos dizem. Agora cabe a você acreditar em quem você quiser. Muitas pessoas se dizem crentes espirituais, porque praticam dentro de sua religião algumas obras, algumas práticas, que nem era para praticar, práticas que foi necessária para Israel, que precisava ver para crer. Para nós, não é necessária essas práticas, mas muitos se julgam espirituais praticando essas práticas. E no seu dia a dia são ambiciosos, invejosos, cobiçosos, tão carnais quanto qualquer pessoa do mundo. Paulo diz no contexto de 1 Coríntios 3 que ele plantou, Apolo regou e o Pai é que deu o crescimento. Você percebe que é sempre o Pai que dá o crescimento. O homem só planta, o verdadeiro anunciador ele só planta, o verdadeiro anunciador ele só rega, mas é o Pai que dá o crescimento. Não precisa você ficar debaixo de homens a vida toda para poder se dizer que é crente, não. Crente de verdade é aquele que crê, que busca o Pai pela fé e que o encontrando pela fé nunca mais o abandona para ser escravo de homens novamente. Que o Eterno abençoe sua vida e eu espero que esta mensagem possa falar muito ao seu entendimento. Até a próxima.